Pessoal, recentemente nós estudamos, lá na página 85, as conjunções subordinativas, quando estudamos os nexos, as conjunções subordinativas, lá na página 85, 10, ó. Primeiro estudamos as conjunções coordenativas, que vocês vão lembrar, aditivas, e, nem, adversativas, mas, porém, todavia, contudo, alternativas, ou, ora, conclusivas, logo, portanto, por isso, por conseguinte, e explicativas, porque e seus sinônimos. Depois estudamos as conjunções subordinativas, 10, lá na página 85. As integrantes, o que e o se, que introduzem as orações substantivas, e as outras 9, lembram, pessoal? Causais, condicionais, temporais. Pessoal, para quem decorou isso, para quem decorou os nexos, quem memorizou os nexos, agora as orações adverbiais vão ser extremamente fáceis. As orações adverbiais são 9. Pessoal, ó, causais, quais são as adverbiais causais? São as que começam pelas conjunções causais. Obviamente, elas exprimem causa, por isso é que tem esse nome. Vejam, adverbiais causais começam por porquê e seus sinônimos. Olhem um exemplo ali, ó. Perdemos o jogo porque o time estava mal preparado fisicamente. Vejam, pessoal, é claro que a segunda oração é a causa da primeira. Perdemos o jogo porque o time estava mal preparado fisicamente. Aí está uma adverbial causal. Quase todas as adverbiais causais, né, pessoal, começam pelas conjunções subordinativas causais, porque e seus sinônimos. Vejam o segundo exemplo, condicionais. Quem lembrou, quem decorou os nexos, né, pessoal, agora não vai ter dificuldade. Orações adverbiais condicionais começam pelas conjunções condicionais, por exemplo, se, serás aprovado se estudares bastante. Pessoal, é claro que a segunda oração exprime condição. Serás aprovado nessa condição, se estudares bastante. Aí, pessoal, vem a temporal, facílima, né? Quando anoitecia, a pionada se reunia num galpão. Quando anoitecia, a pionada se reunia num galpão. Vejam, a pionada se reunia num galpão, é a oração principal, quando anoitecia. Agora, uma ideia de tempo. As orações adverbiais temporais começam por quando, enquanto, logo que, assim que, quando e seus sinônimos. Aí, pessoal, vem as finais, que começam por para que ou a fim de que indicam finalidade. Vejam, ó. Aproxime-se para que eu possa vê-lo melhor. Aproxime-se para que eu possa vê-lo melhor. Ele trabalhava muito para dar conforto à família. Tá, pessoal? Para, a fim de que, orações que exprimem finalidade. As orações adverbiais finais começam pelas conjunções, né? Conjunções finais. Comparativas. Vejam que fácil que é isso, ó. Trabalha tanto hoje como antigamente. Trabalha tanto como seus amigos. Ela é tão bonita como suas colegas. Ou então ela é mais bonita que suas colegas, ou ela é menos inteligente que suas colegas. A comparação, pessoal, se faz de 3 formas. Estabelecendo igualdade com como ou quanto, né? Ela era tão bonita como. A comparação de superioridade, mais do que, ela era mais bonita que, e a de inferioridade, ela era menos bonita que. São as 3 comparações que a gramática nos mostra, né? Conformativas, conforme, né? Tudo aconteceu conforme prevíamos. Proporcionais, à medida que, ó, à medida que o tempo passava, crescia. As proporcionais, né, pessoal, começam por à medida que, a proporção que, né, à medida que o tempo passava,
aumentava a ansiedade da torcida à medida que há proporção que é concessivas, embora será aprovado, embora estude pouco, embora nas redações, né, pessoal, eu sugeri que vocês muitas vezes no início, na introdução, fizessem um contraponto, uma concessão. Vamos supor, pessoal, que me perguntaram, o tema da redação já caiu na URGS, a competição é positiva? Eu vou defender a tese de que a competição é positiva, porque ela obriga as pessoas a prestarem melhores serviços, a se prepararem melhor para prestarem um serviço mais qualificado. Ela estimula as indústrias a produzirem produtos melhores e mais baratos para superar a concorrência. Então tá, vou defender a tese de que a competição é positiva. Mas no início, pessoal, eu posso fazer uma concessão, dizendo, embora a competição às vezes provoque agressividade, enfim e tal, né? Entender? Isso é uma concessão. Tá? A oração adverbial concessiva, pessoal, começa pelas conjunções subordinativas concessivas, embora e seus sinônimos, embora, ainda que, mesmo que, conquanto, né? E finalmente vem as consecutivas, aquelas que indicam consequência e que começam pela única conjunção consecutiva, o que antecedido por tão, tanto, tal ou tamanho. O carro vinha tão depressa que atropelou a velhinha. Então, pessoal, aqui estão as orações adverbiais. Para praticar um pouquinho, eu coloquei um exercício para vocês aqui na página seguinte, ó, na página 107. Depois tem vários testes da URGS, né, pessoal? Vejam ali, ó. Desde que a namorada chegou, a oração adverbial está em negrito. Desde que a namorada chegou, ele anda mais animado. Pessoal, é claro que desde que a namorada chegou me dá uma ideia de tempo. Desde que a namorada chegou, ele anda mais animado. Essa aí é uma adverbial temporal. E agora olhem bem. 2. Faremos o negócio. Desde que o preço seja parcelado. Faremos o negócio. Desde que o preço seja parcelado. Pessoal, aqui o desde que não está expressando o tempo, está introduzindo uma ideia de condição. Faremos o negócio nessa condição, se o preço for parcelado, desde que o preço seja parcelado. Então vejam, desde que é um nexo versátil, pode indicar uma ideia de tempo ou de condição. Cai a noite como um véu. É claro que aqui nós temos uma oração comparativa. Vejam aquilo que eu dizia para vocês, na oração comparativa o verbo está quase sempre subentendido. Porque é o mesmo verbo da oração anterior. Cai a noite, como um véu cai. Então, aí a gente não repete, né, pessoal? É a lei do menor esforço. Fez a redação bem caprichadinha. Conforme mandei. Como, vejam, sempre que o como puder ser substituído por conforme, aí nós temos uma oração adverbial conformativa. Como também é um nexo bem versátil. Agora leia com todo cuidado a frase 5. Como a estrada estava alagada, adiou a viagem. Pessoal, você não concorda que a primeira oração em negrito indica causa? Vejam, se eu inverter a ordem, eu posso trocar aquele como por porquê, ó. Adiou a viagem porque a estrada estava alagada. Esse como aqui, quando esse como, pessoal, vem no início da frase, frequentemente ele indica causa. Como era muito estudiosa, sempre tirava notas altas. Como era muito bonita, tinha muitos admiradores. Tá? Esse como no início da frase quase sempre introduz ideia de causa. Os animais só matam para se alimentar. Os animais só matam para se alimentar. Finalidade, pessoal, tá? Tenho medo disso que me perde. Pessoal, vejam aqui, ó. Às vezes, ó,
essa oração é uma daquelas que a gurizada leva mais tempo para assimilar, para memorizar bem. Olhem aqui, pessoal. O carro vinha tão depressa. O carro vinha tão depressa que não conseguiu fazer a curva. É claro, né, pessoal, que a segunda oração está introduzindo consequência, a consecutiva. A oração é introduzida por um que vem antecedido por tão, tanto, tal ou tamanho. O carro vinha tão depressa, agora vem a consequência, que não conseguiu fazer a curva. Pessoal, em algumas orações adverbiais consecutivas, o advérbio tão, tanto, tal ou tamanho, ele fica subentendido. São expressões populares e a característica da expressão popular é ter o mínimo possível de trabalho, de palavras. Né, pessoal? As pessoas são preguiçosas, quanto menos palavras, melhor. Quando eu digo, ó, tenho medo disso que me pelo, subentende-se, tenho tanto medo disso que me pelo. Essa é, obviamente, uma expressão popular. Tenho tanto medo, tenho medo que me pelo. Chorava que dava pena, subentende, chorava tanto que dava pena. Tá, pessoal? Frequentemente, então, procurem perceber que esses advérbios em expressões populares, tão, tanto, tal ou tamanho, vêm subentendidos. Mas ainda assim vocês têm uma oração adverbial consecutiva. Esse que vem antecedido por tão, tanto, tal ou tamanho. Uma oração adverbial que exprime consequência. Estava tão modificado que não o reconheceram. Adverbial consecutiva, né, pessoal? Agora aqui o tão está aparecendo. Bateram palmas porque o discurso fora comovente. Claro que aqui é causa. Bateram palmas por essa causa, porque o discurso fora comovente. O discurso foi tão comovente. Agora vem a consequência, ó, que todos bateram palma. O que antecedido por tão, tanto, tal ou tamanho. Quanto mais apanhava, mais gritava. Aqui é a proporção, né, pessoal? Quanto mais apanhava, mais gritava. E agora, pessoal, eu coloquei aqui, ó, uma frase de Machado de Assis, do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele começa dizendo, ó, suposto o uso vulgar seja começado pelo nascimento, duas considerações levaram-me a adotar um método diferente. Agora, pessoal, ó, suposto, esse é um nexo da linguagem culta usado por Machado de Assis. A primeira oração é uma oração adverbial. Suposto o uso vulgar seja começado pelo nascimento, agora vem a oração principal. Duas considerações levaram-me a adotar diferente método. Agora, pessoal, eu tenho que ver o seguinte, ó. Suposto, essa é uma palavrinha com a qual eu não estou familiarizado. Eu vou tentar trocar essa palavra por uma das 9 conjunções subordinativas, fora a integrante, né? As 9 que introduzem as orações adverbiais. Que palavrinha a gente conseguiria colocar no lugar do suposto? Talvez porque aí seria uma ideia de causa. Vamos ver. Por que o uso vulgar seja não deu. Talvez quando. Aí ficaria, né, pessoal, uma ideia de tempo. Quando o uso vulgar seja também não deu. O se, talvez, aí seria uma ideia de condição. Se o uso vulgar seja também não deu. Aí, pessoal, eu vou procurando e, de repente, uma delas vai encaixar perfeitamente. É claro, você já deve estar percebendo que a conjunção que encaixa como uma luva aqui é embora. Embora, ainda que, mesmo que, conquanto, embora o uso vulgar seja começado pelo nascimento. Então aqui está, pessoal, numa oração
adverbial concessiva. Procurem, pessoal, uma coisa fundamental, queridos, fundamental, é que vocês memorizem o modelinho de cada oração. Tempo, quando, causa, porquê, condição, se, finalidade, para ou para que, concessão, embora, proporção, à medida que. Memorizem, pessoal, lá, né? Conformativa, conforme, comparativa, como, mais do que e tal. Memorizem o modelinho de cada uma, que aí vocês vão tentar encaixar, uma delas vai encaixar com perfeição. Depois, ó, mal chegou, quer dizer, logo que chegou, quando chegou, assim que chegou, quando chegou. Ó, quando, memorizem o modelinho. Vai embora antes que meu marido. Ideia de tempo, né, pessoal? Vai embora logo em seguida, já antes que meu marido chegue. Convenceu a garota de que nada aconteceria. Embora, mesmo que, concessão, né, pessoal? Oração adverbial concessiva. Fedia que nem zurrilho. Pessoal, que nem é uma variante popular de como. Aqui é comparação. Fedia como zurrilho. Irei, se me convidarem, claro que aqui é uma ideia de condição, né, pessoal? E agora vem uma mais difícil um pouquinho. O se, pessoal, o se é uma palavrinha muito versátil, ó. O se, normalmente, pessoal, o se, vejam só, o se quase sempre indica condição. Serás aprovado se estudares bastante. O se também pode introduzir uma oração substantiva. Aí ele será conjunção integrante. Perguntei-lhe se me amava. Perguntei-lhe isso. Mas esse se aqui, pessoal, ele aparece de vez em quando. Esse aqui é um pouquinho mais estranho. Vejam, se os homens não são perfeitos, a sociedade não pode ser perfeita. Pessoal, a URGS adora esse se. Se os homens não são perfeitos, a sociedade não pode ser perfeita. Pessoal, vamos inverter, ó. A sociedade não pode ser perfeita porque os homens não são perfeitos. Se os homens não são... Aqui, pessoal, eu tenho claramente uma ideia de causa. Eu poderia colocar em lugar desse ser uma conjunção de causa, sinônimo de porquê. Uma vez que os homens não são perfeitos, já que os homens não são perfeitos, visto que os homens não são perfeitos, a sociedade não pode ser perfeita. Essa, pessoal, seria um teste difícil, mas às vezes a URGS coloca testes difíceis. O se, pessoal, é um nexo muito versátil que pode introduzir, quase sempre introduz ideia, né, pessoal, de condição, tá? Às vezes é uma conjunção integrante, mas também, na última aula, nós vamos estudar as funções do se, que é talvez a aula mais difícil do ano. O se é uma palavrinha versátil, que pode ser pronome, que pode ser conjunção, vários tipos de conjunção. Aqui, então, pessoal, está um se, já caiu em provas da URGS, um se que introduz ideia de causa, ó. Uma vez que os homens não são perfeitos, já que os homens... Daí eu vou dar um como aqui, porque o como no início também dá ideia de causa. Ó. Como os homens não são perfeitos, a sociedade não pode ser perfeita. Então tá. Bem, pessoal, ó, ali embaixo está assim, às vezes o nexo não aparece. Meus amigos, é assim, ó, quando o verbo de uma oração está no infinitivo, no particípio, no gerúndio, o nexo não aparece. Em vestibulares e principalmente em concursos públicos, pessoal, eles colocam essas orações que são chamadas orações reduzidas. É bem facilzinho, vamos explicar. Oração reduzida não é um tipo novo de oração. São as orações subordinadas que podem vir sob a forma de reduzidas. Por exemplo, pessoal, ó, vejam só.
A garota esperava que os irmãos voltassem. Aqui, pessoal, está uma oração que nós estudamos na última aula e hoje também, uma oração substantiva objetiva direta. A garota, sujeito, esperava o quê? A volta dos irmãos, esperava isso, ó. Toda oração substantiva equivale à palavra isso. A garota esperava isso, que os irmãos voltassem. Bom, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o verbo da oração no infinitivo. A garota esperava os irmãos voltarem. Coloquei o verbo no infinitivo. Quando eu coloco o verbo de uma oração no infinitivo, pessoal, o nexo cai, ó. Caiu o quê? A oração tinha 1, 2, 3, 4 palavras. Agora só tem 3. É o que eles chamam de oração reduzida. Mas é claro que não é um tipo novo de oração. É uma oração substantiva, objetiva direta, que veio sob a forma de reduzida. Pessoal, imagine só. Se num concurso eles colocassem assim, ó. Quando terminou o jogo, começou a chover. Mas além de ser um concurso ou no vestibular, eles perguntassem para a gurizada que oração é essa. A gurizada que se prepara cuidadosamente sabe que o quando é uma conjunção subordinativa temporal, então não vacilaria, diria, está aí uma oração adverbial temporal. Então o que eles fazem, pessoal? Eles põem o verbo da oração no particípio, por exemplo, terminado o jogo. Vejam, sempre que nós colocamos o verbo de uma oração no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, cai o nexo, caiu o quando. Ó. A oração tinha 1, 2, 3, 4 palavras, agora só tem 3. E aí, pessoal, vejam, fica mais difícil um pouquinho. Terminado o jogo, começou a chover. Que oração é essa? Eles perguntam. Aí a garotada vai ter que refletir um pouquinho. Terminado o jogo, é quando terminou o jogo. Eles adoram isso, colocar o verbo da oração no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Aí fica um pouquinho mais difícil. Pessoal, se eu disser assim, ó, se estudares bastante, serás aprovado. Imagine que os caras que preparam um vestibular ou um concurso apresentam essa frase aqui e perguntam para a garotada, que oração é essa aqui? A garotada não vai vacilar, os caras que estudou, eles sabem, pô, C é condição. É uma ideia de condição, uma oração adverbial condicional. Então o que eles fazem? Pessoal, eles colocam o verbo no gerúndio. Vamos colocar o verbo no gerúndio estudando bastante, serás aprovado. Vejam, quando eu coloco o verbo, pessoal, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, o nexo cai. A oração que tinha 1, 2, 3 palavras, agora só tem 2, ficou reduzida. Então, oração reduzida, querido, não é um tipo novo de oração. São as orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais, que podem aparecer sob a forma de reduzidas. Aí, pessoal, você tem que ver qual é o nexo que caberia ali. E aí, né, vocês que decoraram os nexos, vocês saberiam, então, né, resolver a questão. Coloquei aqui algumas orações reduzidas, vamos ver. Ela magoou. Vamos deixar essa aqui para o final, que essa aqui é difícil. Vamos ver a partir da 2. Quase morreu de tanto rir. Quase morreu porque riu demais. A ideia, pessoal, aqui é de causa.
E agora vamos refletir um pouquinho. Ninguém entendia que, sendo tão pobre, andasse tão bem vestido. Ninguém entendia que ela, embora fosse tão pobre, apesar de ser tão pobre, o pessoal aqui é concessivo, ó, acabariam embora aqui. Pedindo com jeito, ela dá se pedir com jeito, se pedir, aqui é uma ideia de condição. Pensa bem, antes de fazer, antes de, pessoal, é uma ideia de tempo. Demorou, agora vem a consequência, ó, a ponto de perderem o trem, demorou tanto que perderam o trem. É a oração adverbial consecutiva, aquele que é antecedido por tão, tanto, tal ou tamanho. Desprezado pela namorada, resolveu se matar. Resolveu se matar porque fora desprezado pela namorada. Não tendo interesse no caso, resolvi não intervir. Resolvi não intervir porque não tinha interesse no caso. Causa. É difícil amar as pessoas sem conhecê-las bem, sem que as conheçamos bem. Aqui é uma ideia, né, pessoal, de condição. E a última, né? Sentindo-se perdido, resolveu desistir. Resolveu desistir quando se sentiu perdido ou porque se sentiu perdido. Às vezes, a oração reduzida pode ter mais de uma interpretação. Então tá, pessoal, aqui estão as orações subordinadas, substantivas, que nós havíamos estudado na última aula, subjetivas e adverbiais. Subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. E agora, pessoal, vamos começar. Vou fazer mais um intervalozinho rápido e vamos começar a estudar um assunto muito importante, duplamente importante, que é a pontuação, né, pessoal? Pontuação, um tema gramatical super importante, porque não apenas vão aparecer questões de pontuação na prova da URGS. Eu selecionei várias questões de pontuação que a URGS apresenta, pessoal, nas últimas provas. Mas você sabe, queridos, que a pontuação é decisiva na redação, tanto da PUC, da URGS, como do Enem. Então a pontuação, acentuação, isso aí é fundamental. Crase, né, pessoal? Porque não só aparecem as questões, como na redação. Quem não sabe crase, acentuação, pontuação vai cometer muitos erros e a nota vai ficar reduzida. Então, vamos começar a estudar, meus amigos, o emprego dos sinais de pontuação. Principalmente a vírgula, que é o que aparece a todo instante, né, pessoal? E a gente tem que caprichar, tem que ter cuidado para não se enganar com isso, tá?